Meu nome é Helena. Tenho 67 anos. Já fui professora de literatura por mais de 30 anos em escolas públicas e privadas, até o dia em que acordei e não ouvi mais o canto dos pássaros na árvore em frente à janela. Pensei, na hora, que estivesse chovendo. Só percebi a gravidade daquilo quando tentei ligar o rádio e o som não veio. Era como se o mundo tivesse desligado. Fiz exames. O médico, um senhor doutor jovem, sério e direto, me disse que o nervo auditivo havia sido comprometido. Surdez súbita. Um nome quase poético para um destino cruel. Em menos de uma semana, eu estava mergulhada em um oceano de silêncio. O mundo continuava se movendo, mas eu havia sido deixada para trás, sem trilha sonora. Minhas mãos tremiam quando contei à minha filha, Amanda. Ela ouviu com a calma de quem tenta fingir que se importa, mas vi em seus olhos o incômodo. Ela não gostava de coisas que interrompessem sua rotina. E eu acabava de me tornar um problema. Amanda havia se casado com Maurício, um homem metódico e prático, que sempre me tratou como um móvel antigo, com uma reverência fria, como quem respeita pela antiguidade, não por afeto. Quando meu marido faleceu, há 4 anos, eles foram generosos o bastante para me receberem em sua casa. Achei que seria por pouco tempo. Eu estava enganada. A casa em que passei a viver era grande, moderna, cheia de linhas retas e cores frias. Não havia espaço para lembranças. Todas as fotografias antigas que levei foram guardadas por Amanda em uma caixa no armário do corredor. Depois a gente vê isso, mãe, ela disse, com aquele sorriso de quem não vê nada. Passei a maior parte dos meus dias tricotando e olhando pela janela. O silêncio me fazia companhia. Aprendi a ler lábios, mesmo que de maneira rudimentar. Mas isso não me livrava da sensação constante de estar isolada. Amanda falava comigo com pressa. Maurício sequer me olhava nos olhos. Eu me tornei um fantasma com cheiro de creme para varizes e mãos frágeis demais para segurar um copo sem tremê-lo. Com o tempo, as coisas mudaram. Para pior. As conversas entre eles começaram a ocorrer em murmúrios, mesmo quando estavam no mesmo ambiente que eu. Eu lia velha nos lábios de Amanda mais vezes do que desejava. Ela não vai entender, dizia Maurício. Ela nem ouve. Eu os observava como uma criança do lado de fora de uma vitrine, querendo fazer parte, mas sem permissão para entrar. Até o dia em que ouvi. Pela primeira vez em 2 anos, eu ouvi. Foi um domingo de céu limpo. Amanda havia saído para uma caminhada e Maurício estava trancado no escritório. Eu estava na sala, mexendo em uma caixa de costura, quando ouvi um estalo. Era pequeno, como o render de uma cadeira. Achei que fosse imaginação. Mas não. Depois veio o som das folhas se mexendo com o vento. E, então, a descarga do banheiro. O coração disparou. Chorei sozinha no sofá por quase 2 horas. Fui ao hospital na manhã seguinte. O senhor doutor fez exames e me explicou que minha audição havia retornado parcialmente, de maneira inexplicável. Raro, mas possível, ele disse. Os sons ainda estão turvos? Assenti com lágrimas nos olhos. Ainda parecia que o mundo falava debaixo d'água, mas ao menos ele falava. Decidi não contar a ninguém. Aquele pedaço de mim que havia voltado era precioso demais para ser dividido com quem só me via como um peso. Eu precisava ter certeza. Precisava saber quem eram aquelas pessoas com quem eu dividia o teto. E descobrir, de verdade, o que diziam quando achavam que eu não podia ouvir. A primeira conversa que ouvi, escondida atrás da porta do corredor, foi entre Amanda e Maurício, no final de uma tarde. Eles estavam na cozinha. Eu fingi estar dormindo no quarto. Essa velha bolsa ocupa espaço demais aqui dentro, disse Amanda. Você viu as fraldas geriátricas no cesto do banheiro? Ela nem usa ainda, mas se sente no direito de preparar o terreno. Está se moldando à doença. Não é doente. Mas quer ser. Ela acha que ainda tem dignidade, respondeu Maurício, rindo baixo. Não percebe que só está esperando o momento de ser empurrada para um asilo qualquer. O silêncio depois disso me doeu mais do que as palavras. Era como se eles tivessem esvaziado minha existência em poucas frases. E o pior é que não era mentira. Eu estava mesmo me apagando.
Eles estavam certos em me chamar de a velha bolsa. Eu tinha deixado de ser Helena para me tornar algo que se carrega por obrigação, mas que ninguém quer exibir. Foi naquela noite que decidi comprar um ditafone. Não foi fácil encontrar o aparelho sem chamar a atenção. Pedi para a vizinha da frente, Dona Cida, que sempre foi gentil comigo, que comprasse em meu nome. Disse que queria gravar poemas. Ela não questionou. Comecei a deixar o ditafone escondido em cantos estratégicos da casa. Primeiro na sala, depois na cozinha, depois no escritório. Em menos de uma semana, eu tinha horas de gravações que deixariam qualquer alma de estômago fraco enojada. As palavras que ouvi eram venenosas. Amanda se referia a mim como a carga morta. Disse que eu já deveria ter partido com o pai faz tempo. Maurício sugeriu que começassem a procurar lugares discretos e baratos para realocar a sogra. Eles falavam de mim como quem fala de um objeto encalhado em casa de leilão. Em vez de me destruir, aquilo acendeu algo dentro de mim. Um brilho antigo, esquecido. Eu era Helena. Professora de literatura. Mãe. Mulher. E eu ainda podia ouvir. Eles achavam que tinham me vencido. Mas eu estava só começando. A primeira conversa que ouvi, escondida atrás da porta do corredor, foi entre Amanda e Maurício, no final de uma tarde. Eles estavam na cozinha. Eu fingi estar dormindo no quarto. Essa velha bolsa ocupa espaço demais aqui dentro, disse Amanda. Você viu as fraldas geriátricas no cesto do banheiro? Ela nem usa ainda, mas se sente no direito de preparar o terreno. Está se moldando à doença. Não é doente. Mas quer ser. Ela acha que ainda tem dignidade, respondeu Maurício, rindo baixo. Não percebe que só está esperando o momento de ser empurrada para um asilo qualquer. O silêncio depois disso me doeu mais do que as palavras. Era como se eles tivessem esvaziado minha existência em poucas frases. E o pior é que não era mentira. Eu estava mesmo me apagando. Eles estavam certos em me chamar de a velha bolsa. Eu tinha deixado de ser Helena para me tornar algo que se carrega por obrigação, mas que ninguém quer exibir. Foi naquela noite que decidi comprar um ditafone. Não foi fácil encontrar o aparelho sem chamar a atenção. Pedi para a vizinha da frente, Dona Cida, que sempre foi gentil comigo, que comprasse em meu nome. Disse que queria gravar poemas. Ela não questionou. Comecei a deixar o ditafone escondido em cantos estratégicos da casa. Primeiro na sala, depois na cozinha, depois no escritório. Em menos de uma semana, eu tinha horas de gravações que deixariam qualquer alma de estômago fraco enojada. As palavras que ouvi eram venenosas. Amanda se referia a mim como a carga morta. Disse que eu já deveria ter partido com o pai faz tempo. Maurício sugeriu que começassem a procurar lugares discretos e baratos para realocar a sogra. Eles falavam de mim como quem fala de um objeto encalhado em casa de leilão. Em vez de me destruir, aquilo acendeu algo dentro de mim. Um brilho antigo, esquecido. Eu era Helena. Professora de literatura. Mãe. Mulher. E eu ainda podia ouvir. Eles achavam que tinham me vencido. Mas eu estava só começando. Não foi fácil encontrar o aparelho sem chamar a atenção. Pedi para a vizinha da frente, Dona Cida, que sempre foi gentil comigo, que comprasse em meu nome. Disse que queria gravar poemas. Ela não questionou. Comecei a deixar o ditafone escondido em cantos estratégicos da casa. Primeiro na sala, depois na cozinha, depois no escritório. Em menos de uma semana, eu tinha horas de gravações que deixariam qualquer alma de estômago fraco enojada. As palavras que ouvi eram venenosas. Amanda se referia a mim como a carga morta. Disse que eu já deveria ter partido com o pai faz tempo. Maurício sugeriu que começassem a procurar lugares discretos e baratos para realocar a sogra. Eles falavam de mim como quem fala de um objeto encalhado em casa de leilão. Em vez de me destruir, aquilo acendeu algo dentro de mim. Um brilho antigo, esquecido. Eu era Helena. Professora de literatura. Mãe. Mulher. E eu ainda podia ouvir. Eles achavam que tinham me vencido.
Mas eu estava só começando. Durante as noites, eu ouvia as gravações com fones de ouvido e anotava as falas mais ofensivas. Criei um pequeno diário com transcrições. Parte de mim queria expor tudo aquilo para o mundo. Mas eu queria mais. Queria que eles ouvissem. Queria ver a vergonha surgir nos rostos arrogantes. Eu merecia aquilo. Cada pedaço da reação deles. Aproveitei o aniversário de Amanda como desculpa. Disse que queria fazer um discurso. Que queria homenagear minha filha. Ela revirou os olhos, mas concordou. Maurício apenas balançou a cabeça. No dia da celebração, estavam presentes amigos do casal, vizinhos e alguns parentes distantes. Eu subi ao pequeno palanque improvisado na sala de estar com o ditafone no bolso do meu vestido. As mãos tremiam, mas a minha voz estava firme. Antes de falar como mãe, quero falar como mulher que voltou a ouvir depois de 2 anos de silêncio. E quero compartilhar algo com todos. Liguei o aparelho. O som da voz de Amanda se espalhou pelo ambiente. Essa velha bolsa ocupa espaço demais aqui dentro. E depois a voz de Maurício. Ela só está esperando o momento de ser empurrada para um asilo qualquer? O silêncio na sala foi como o dia em que perdi a audição. Mas eu estava no controle agora. Amanda gritou. Tentou me arrancar o aparelho da mão. Mas era tarde. As palavras tinham sido ouvidas. O veneno, exposto. E todos ali sabiam quem eram, de verdade, aquelas 2 pessoas. Amanda empalideceu. Por um momento, seus olhos pareceram procurar uma saída, uma desculpa, uma negação. Mas a gravação ainda ecoava no ambiente. Pessoas se entreolhavam com espanto, algumas em silêncio, outras murmurando palavras que eu não precisava ouvir para entender. O olhar de julgamento era nítido. Desliga isso agora, mãe. Ela gritou, com a voz trêmula. Você não sabe o que está fazendo. Está nos expondo. Eu a encarei. Pela primeira vez em anos, encarei minha filha como igual. Não como filha. Não como alguém que um dia saiu do meu ventre. Mas como uma mulher que me machucava deliberadamente, com desprezo e frieza. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Amanda, respondi. Você e Maurício me chamaram de velha bolsa, de carga morta. Vocês riram da minha surdez como se fosse uma piada de salão. Pois bem. Aqui está o silêncio gritando de volta. Maurício tentou minimizar. Isso não muda nada, Helena. Foi uma conversa privada. Coisas ditas no calor de um momento. Eu ri. Um riso seco, cansado, mas firme. 2 anos de calor de momento? As mesmas palavras, repetidas, em dias diferentes, em cômodos diferentes. Não. Isto não é um erro. Isto é quem vocês são. O ambiente estava sufocado. Pessoas se levantavam, evitavam encarar o casal. Amanda segurava o braço de Maurício com força, e eu vi quando ele tentou se soltar. Vi o início do colapso. E desejei que sentissem cada parte. Naquela noite, depois que os últimos convidados saíram sem sequer cumprimentá-los, Amanda entrou no quarto e bateu a porta. Maurício dormiu no sofá. O silêncio que me rodeava não era mais meu. Era deles. No dia seguinte, ninguém disse uma palavra no café da manhã. Amanda sequer olhou para mim. Eu mexia o açúcar no chá com serenidade. A diferença agora era que eu não precisava mais gritar dentro de mim para existir. Eu existia. E eles sabiam disso. Durante os dias seguintes, notei pequenas tentativas de se reconectar. Amanda me oferecia suco. Maurício tentava puxar conversas banais. Mas eu não estava interessada em simpatia forçada. Aquele esforço não nascia do arrependimento. Nascia do medo. Eles tinham medo do que mais eu pudesse ter gravado. E tinham razão. Eu havia gravado tudo. As ameaças veladas. As risadas. As discussões sobre vender a casa e me mandar para um lar de repouso que nem nome tinha, só número. Eu tinha o suficiente para colocar o mundo contra eles, se quisesse. Mas eu queria algo diferente. Durante 30 anos ensinei literatura.
Sempre defendi que toda história precisa de uma resolução, um encerramento que dê sentido aos capítulos anteriores. E eu precisava encerrar o meu. Preparei um envelope com todas as transcrições, as gravações em pendrive, e uma carta. Enderecei ao Sr. Dr. Eduardo, meu advogado de longa data, e pedi que só abrisse se algo me acontecesse. Era uma medida de proteção. Eu conhecia bem o caráter dos dois com quem morava. Na noite de sexta-feira, chamei os dois para uma conversa. Sentamos na sala. Amanda cruzou os braços. Maurício olhou para o relógio, impaciente. Eu vou embora, eu disse, sem rodeios. Amanda arregalou os olhos. Vai o quê? Vou sair desta casa. Encontrei um lugar onde posso viver em paz, com dignidade. Um local onde não sou chamada de velha bolsa, nem tratada como um fardo. Maurício deu um sorriso sarcástico. E como pretende pagar por isso? Respirei fundo. Era a pergunta que ele aguardava. Ele achava que eu não tinha recursos. E era verdade que minhas economias eram limitadas. Mas havia algo que ele ignorava: eu ainda possuía a casa que meu pai me deixará no interior, alugada por anos, com valor acumulado. Vendi. E aquele dinheiro bastava. Tenho o suficiente para viver bem o resto dos meus dias. E mais, deixei instruções claras ao Sr. Dr. Eduardo. Se algo me acontecer, tudo o que gravei será entregue a pessoas que saberão muito bem como lidar com vocês. Amanda começou a chorar. Um choro seco, sem lágrima. De raiva. De impotência. E eu a observei com serenidade. Vocês me ensinaram que o silêncio pode matar, eu disse. Agora é a vez de aprenderem que ele também pode libertar. Na manhã seguinte, saí com uma mala, um casaco azul de lã nos ombros e o ditafone no bolso. Era mais do que um objeto. Era meu símbolo de resistência. A vizinha, Dona Cida, me ajudou a pegar o táxi. Olhei para a casa pela última vez. A janela da cozinha estava aberta. Amanda me observava com os olhos vermelhos. Maurício não estava à vista. Talvez escondido. Talvez envergonhado. Entrei no carro e pedi ao motorista que me levasse ao novo endereço. Um pequeno chalé alugado em uma vila tranquila, onde flores cresciam nas janelas e crianças ainda brincavam na rua. Quando cheguei, abri as janelas e respirei fundo. Pela primeira vez em muitos anos, eu me sentia em casa. O som do vento nas folhas. O riso de uma menina ao longe. O barulho de um cachorro latindo. Todos aqueles sons simples, eu os ouvi como quem escuta uma sinfonia pela primeira vez. Com os dias mais calmos, escrevi uma carta para Amanda. Mas não a enviei. Na carta, dizia que a perdoava. Não por ela merecer, mas porque eu não queria carregar o peso do ódio. Dizia que esperava que, um dia, ela compreendesse o que significa ser mãe, não apenas biologicamente, mas com alma. Que o amor que dei não justificava o desprezo que recebi, mas que ele existiu. E que, por isso, ela ainda tinha chance de ser melhor do que foi comigo. Dobrei a carta, coloquei em uma gaveta. Talvez um dia eu a envie. Talvez não. Algumas coisas precisam apenas ser escritas. Não precisam ser lidas. Hoje, escrevo este relato enquanto o sol invade minha nova casa. Estou com 68 anos. Ouço com dificuldade, mas ouço. E isso me basta. Passei tempo demais silenciada por vozes que queriam me anular. Sim, perdi a audição. Sim, voltei a ouvir. Mas o que recuperei vai além dos tímpanos. Recuperei a voz que sempre esteve em mim. Nunca mais vou permitir que me chamem de velha bolsa. Nem que me tratem como objeto descartável. Se há algo que aprendi com o silêncio foi que ele também fala. E, às vezes, grita. Eu sou Helena. E esta é minha história.